Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Nós vamos falar hoje sobre segurança pública. Nosso convidado é o comandante da Polícia Militar no estado do Rio Grande do Norte, Coronel Francisco Canindé Araújo. Boa tarde, comandante. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Comandante, vamos falar de casos pontuais inicialmente. Ontem houve uma ação de criminosos que chamou a atenção. Um motorista que vinha prestando serviços para a Secretaria de Justiça e Cidadania da Polícia Militar, no caso, o motorista da Polícia Militar foi assaltado no bairro de Mãe Luísa, né? Infelizmente, um ato lamentável, né, comandante? Lamentável. Inicialmente, a nossa preocupação foi com o estado de saúde do policial. Ele, na verdade, foi vítima. Ele estava dirigindo um ônibus da Polícia Militar numa atividade institucional, apoio da Polícia Militar à Secretaria de Justiça e Cidadania, mais precisamente à Subsecretaria de Juventude. Ele foi conduzir monitores que iam ministrar instrução de recreação e atividade esportiva aos estudantes de uma escola em Mãe Luísa. Quando ele estacionou o ônibus e estava nas proximidades da quadra, onde estava havendo a prática esportiva, foi vítima de assalto, tomaram a arma dele. Comandante, aí basta ser um policial para já se ganhar uma dimensão de algo que coloca a polícia numa situação delicada. Mas, na verdade, nós sabemos que a polícia está cumprindo com o seu trabalho, está dentro das limitações, atuando em favor da sociedade do Rio Grande do Norte, né? Certamente. O policial, antes de tudo, é um ser humano e é um cidadão. Muitas vezes se fala, o policial estava dirigindo um carro e atropelou alguém, o policial fez isso e aquilo. É porque se faz a imagem do policial diferente, como se ele não fosse humano e não fosse um cidadão. Então, há esse comentário. Mas, como eu disse, foi lamentável o ocorrido, ele foi vítima. Nós estamos tomando as ações de identificar as pessoas que praticaram esse crime, recuperar a arma que foi tomada de assalto e prender essas pessoas, apresentar à justiça essas pessoas que praticaram o crime. Há mais ou menos um mês, o senhor concedeu uma entrevista aqui no RN Debate, inclusive a entrevista foi repercutida em alguns veículos de imprensa, o jornal de hoje, onde o senhor defendia a necessidade de mais investimentos no setor de segurança pública para dar resultados maiores à população, né? A questão ficou aí, foi muito elogiada a sua entrevista, só que todos alegam dificuldades de se conseguir finanças, né, para todos os setores, não apenas essa segurança pública, mas educação, saúde. Qual a visão que o senhor tem em relação à questão de destinar mais recursos para o governo investir em segurança? De onde tirar esses recursos e por que optar por investir em segurança em detrimento de outras áreas? Não, eu não digo, vamos dizer, em detrimento de outras áreas. A atenção ao sistema de segurança pública, ele deve acontecer porque a segurança pública, ela cuida das pessoas na rua. O cidadão que vai trabalhar num hospital, o cidadão que vai trabalhar numa escola, que vai trabalhar numa emissora de televisão, numa rádio, o povo que vai trabalhar num supermercado, em qualquer ambiente, ele precisa ter segurança, o bem-estar do cidadão, o direito de ir e vir e garantir o patrimônio dele, o veículo, uma moto, os bens e, vamos dizer, a integridade física desse cidadão. Então, com investimentos na área de segurança pública, principalmente com investimentos anterior à segurança pública, que são políticas públicas de segurança para que o jovem tenha ocupação em tempo integral nas escolas, com recreação, com prática desportiva, com ocupações culturais. E essa estrutura de segurança pública com equipamentos, com treinamentos, com requalificação profissional dos profissionais de segurança pública e com o incremento do número de profissionais, nós vamos ter melhores condições de atender a população e vai ter o bem-estar de toda a população. Por isso que é importante, vamos dizer, uma atenção maior ao sistema de segurança pública. Hoje, qual é a principal preocupação da Polícia Militar no Rio Grande do Norte em termos de propiciar um policiamento ostensivo e dar resultados à sociedade? A nossa missão é uma missão constitucional de polícia ostensiva de preservação da ordem pública. Então, a polícia ostensiva se faz com homens e mulheres fardados na rua e com viaturas caracterizadas. Nós estávamos com dificuldades com veículos, muitos veículos com dificuldades na manutenção. Já foi feito o pagamento por parte do governo do estado à locadora
e os veículos já estão voltando para as ruas, esses veículos locados, e dos 150 veículos adquiridos pelo governo do Estado e comprados pela Secretaria de Segurança Pública, nós já recebemos 60, ainda estamos esperando chegar a 90. Então, com a chegada desses veículos, das motocicletas, nós vamos ter condições de dar uma sensação maior de segurança à população. Vamos estar de forma mais ostensiva. Ainda sobre questões pontuais relativas à segurança pública, tivemos aquela onda de assaltos a restaurantes, mas a polícia efetivamente conseguiu dar uma resposta. O que é que foi fundamental para que houvesse essa resposta, até para que, em casos que venham acontecer no futuro, possa ser providenciada também? O que foi importante foi uma reunião do Sistema de Segurança Pública, onde o nosso secretário, o general Monteiro, ele convocou todo o Sistema de Segurança Pública, tanto do Estado como dos órgãos federais. Para quê? Para a gente discutir, ouvir as pessoas, ouvir os proprietários de bares e restaurantes, a Associação Abracel, todos esses entes, o pessoal da área do turismo, da BIH, Secretaria de Turismo, para dizer o que estava acontecendo e para que a gente planejasse e adotasse medidas para inibir essas ações. Então, no tocante à Polícia Militar, nós ajustamos o horário de trabalho de algumas unidades operacionais para que elas trabalhassem na parte da noite e madrugada e fizessem ações ostensivas para inibir a prática desse tipo de delito, que eram os assaltos, arrastões a bares e restaurantes. E nós já estamos, em média de 15 dias, ou seja, 2 semanas, sem ter notícia dessa prática, desse tipo de assalto. E também as ações vamos dizer, da repressão qualificada da Polícia Civil na investigação e identificação dessas quadrilhas e prisões, como já aconteceram, prisões de pessoas que praticaram esses crimes. Comandante, em São Paulo as notícias são de que já a Polícia Militar está tendo acesso às imagens de câmaras internas de localidades privadas, de estabelecimentos privados, justamente para poder monitorar e efetivamente ter alguma ação em caso de ocorrências. Aqui iniciou-se essas discussões, eu pergunto ao senhor, houve andamento, em que pé se encontra? Vai ser possível? Se caminha para isso? Realmente iniciou-se, como eu disse, sobre a coordenação da Secretaria de Segurança Pública, porque tem o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, tanto com os condomínios, como os hotéis, bares e restaurantes, para que seja disponibilizadas essas imagens. Elas são ferramentas de fundamental importância para o sistema de segurança pública. Da mesma forma que as câmeras que são colocadas dentro dos ônibus, dos transportes coletivos, onde já foi feito prisões dos criminosos que mataram o motorista de ônibus, são acusados de ter matado e praticado o assalto, foram identificados através dessas câmeras. Então, no tocante a, vamos lá, primeiro ponto dos restaurantes, já há uma integração aqui em Natal, no Rio Grande do Norte? Não, existe o quê? Os proprietários eles têm o seu sistema privado de monitoramento e eles fornecem essas imagens para a polícia. Mas não é de uma forma online? Não é online. Eles fizeram, como aconteceu em um restaurante aqui na Prudente de Moraes, onde foi encaminhado essas imagens. Da mesma forma de outro restaurante na Salgado Filho, que foi encaminhado as imagens. Então, essas imagens, elas ajudam ao sistema de segurança pública a identificar os criminosos. Perfeito, mas não é aquela forma de monitoramento online como ocorre com as câmeras nas ruas. Ou existe o monitoramento online, que é do governo do Estado, câmeras na área de especial interesse turístico e da Prefeitura Municipal. Essas câmeras, elas são dentro do Centro Integrado de Operações. Existe esse projeto da Secretaria, ou já houve reuniões e discussões para o setor privado, também através das associações, trazer essas imagens para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Então, aguardar os resultados em relação a isso. Comandante, com relação aos ônibus, há câmeras já instaladas nos ônibus em Natal? Tem vários ônibus que têm câmeras, tanto os de Natal como os da região metropolitana, os ônibus intermunicipais, que essas imagens elas ajudam, quando há qualquer delito, a identificar quem são essas pessoas. Um caso pontual foi esse lá da estrada da BR, entre Parnamirim e São José do Mipibu, onde essas imagens foram trabalhadas pela equipe da Delegacia de Parnamirim, com a Delegacia de Roubos e Furtos, foi feito o aprimoramento das imagens, identificadas as pessoas e elas foram presas. Por falar em ônibus, como é que anda aí as ocorrências
nos ônibus em Natal, tivemos várias ocorrências recentemente, mas houve uma atuação da polícia e parece que houve uma diminuição. Nós tivemos uma grande quantidade de ocorrências de assalto a ônibus. Nós ouvimos essa reunião que aconteceu na secretaria com o sindicato dos motoristas de ônibus, com os proprietários de ônibus também, e foi discutidos, mostrados os locais onde acontecia esses fatos, e a Polícia Militar adotou ações de blitz, barreiras policiais em horários e pontos alternados, inclusive usando policiais da inteligência paisana para dar informações de determinados locais de possíveis crimes, e nós conseguimos reduzir. No final de semana, em 3 dias, nós temos por volta de 4.000 viagens por dia, nós tivemos 12.000 viagens, 2 ocorrências de assalto. E tivemos assaltos anteriores onde nós prendemos em flagrante, inclusive os assaltantes, e recuperamos os objetos das vítimas. Todos querem uma segurança pública, ninguém quer ser vítima da bandidagem, ninguém quer ser vítima da criminalidade. Mas o que nós vemos, infelizmente, comandante, é que algumas pessoas terminam contribuindo para um estado de pânico da sociedade. Hoje, com as redes sociais, as mídias digitais, algumas pessoas ajudam a propagar boatos, dando conta de que quadrilhas, por exemplo, estariam atuando, sequestrando pessoas. Como é que o senhor analisa essa questão do uso que algumas pessoas fazem, infelizmente, das redes sociais para propagar boatos que são danosos à sociedade? Nós lamentamos muito o que essas pessoas fazem, criam histórias, né? Não histórias, criam histórias, espalham boatos, e esses boatos eles não ajudam em nada, nem o sistema de segurança pública e nem a população. Ao invés de ser um bom serviço, passa a ser um desserviço e causa pânico, pavor às pessoas. Ora, se alguém tem filhos ou netos, sobrinhos, familiares que são crianças e adolescentes, e alguém diz que tem um carro de cor tal, com um grupo de pessoas raptando crianças e adolescentes na rua, quem tem familiares fica em pânico. Ou seja, não é conveniente fazer esse tipo de coisa. Essas pessoas, há investigações, há trabalhos de investigações para identificar quem está fazendo isso, e essas pessoas certamente serão responsabilizadas por essa prática. Isso é crime, não pode ser feito esse tipo de atitude. Eu falei que ninguém quer ser alvo de criminalidade e, complementando a pergunta anterior, eu questiono o senhor, o que fazer para que as pessoas, a sociedade, se integre, busque se integrar e contribuir para que a paz, a normalidade seja permanente na sociedade, inclusive apoiando a Polícia Militar para que possa prestar um bom serviço? A sociedade ela tem disponível um número que é 181, que é o número do Disque Denúncia, é um número da Secretaria de Segurança Pública. A pessoa que fazer a denúncia não será identificada, ninguém vai saber quem foi que denunciou. Isso aí contribui, é uma ferramenta que o cidadão tem para oferecer a denúncia sem ser identificado. Da mesma forma que tem o número 190, que quando é a ocorrência policial, de imediato a pessoa liga para esse número. Antes a gente estava com dificuldades de atender devido à quantidade de viaturas no atendimento de ocorrência. Estamos melhorando esse atendimento, ainda não está no ideal, mas vamos melhorar cada vez mais com maior viaturas na rua, maior quantidade de viaturas para atender a demanda do cidadão. E o cidadão deve buscar ser uma pessoa de bem, né, comandante? Certamente, o cidadão deve ligar para a polícia, confiar na polícia, ligar para o sistema de segurança pública, nesse telefone 181, porque será atendido e será resolvido o problema dele. Ok. Comandante, muito obrigado por sua participação hoje aqui no RN em Debate. Eu aqui agradeço a oportunidade mais uma vez de estar com você, Alex. Ficamos por aqui, tenham todos um excelente dia e até amanhã. Aos domingos, a partir das 9h30, você assiste o programa Catolicismo em Foco.